Aqui na sua apostila, na página 71, tem o ciclo de vida das pteridófitas. O exemplo é com uma samambaia, certo? Eu vou explicar por este desenho, porque ele está muito bom. Ele está muito didático, tá? Muito bem. Turma, nas samambaias, nas avencas, no chifre de veado, a gente depende de água para reprodução. Então, primeira coisa importante que nós não podemos nos esquecer é que são plantas dependentes de água para o encontro dos gametas. Para o encontro dos gametas. Esses gametas, eles têm os mesmos nomes de briófitas. O gameta masculino é o anterozoide. E ele também é flagelado, e ele é multiflagelado, ele tem vários flagelos, ele parece uma molinha com vários flagelos. O gameta feminino é a oosfera. Tá lá. Gente, se o anterozoide ele tem vários flagelos, ele vai utilizar o meio aquático, a água, para se locomover e alcançar a oosfera para fazer a fecundação. Daí vem a dependência da água, por isso que eu só encontro essas plantas em ambiente como beira de rio, beira de lagoa, beira de córrego, que é o que tem que passar água em alguma parte do tempo, tá? Em lugares úmidos, em florestas. Você não vai achar essa plantinha aqui no deserto. Pelo menos não em grande quantidade, em muita diversidade. Certo? Porque a água é limitante para elas. A reprodução das pteridófitas tem o mesmo nome da reprodução das briófitas e de todas as outras plantas, é chamada de alternância de gerações. Por quê? Porque eu alterno realmente. Há uma fase assexuada e uma fase sexuada. Então, em todas as plantas, desde briófitas até as angiospermas, uma reprodução ela é sempre por alternância de gerações. É aquele ciclo que nós vimos lá em algas, como haplodiplobionte. Por que haplodiplobionte? Porque há uma fase haploide, N, e diploide, 2N. Uma fase assexuada e uma sexuada, tá? Observe para mim aqui essa folha. Imagine que aqui é uma folha de uma samambaia. Em algumas épocas do ano, a gente observa que as folhas das samambaias, elas têm umas bolinhas escuras. Todo mundo já deve ter visto isso, umas bolinhas escuras. Aqui, ó, na minha pteridófita, na minha avenca, eu consigo observar, olha aqui. Só que aqui ainda não estão escuros, porque eu apanhei ela antes. Tá vendo umas estruturas clarinhas aqui? Com o passar do tempo, elas ficam pretas ou marrons. Então, essas estruturinhas, essas bolinhas nas pontas das folhas, e tá embaixo, tá, ó? A planta é assim, as bolinhas, ó, elas estão lá embaixo. Você consegue ver a sombra delas aí. Se eu viro, ó, olha ali as bolinhas. Essas bolinhas são chamadas de soros. Então, em algumas épocas do ano, as samambaias, elas produzem essas bolinhas pretas que são os soros. Toda vez que você observar uma planta com soros, é sinal de que ela está em fase reprodutiva. Isso aqui não é bicho, você não vai matar a planta. Isso aqui é sinal de que a pteridófita entrou na fase reprodutiva, ela está grávida. Algo mais ou menos assim. Se eu pegar esses soros, uma bolinha, e der um zoom, então, quando eu pego essa bolinha e dou um zoom, eu observo, turma, isso aqui. Então, se eu aumentar um soro no microscópio, eu enxergo esporângios, que são estruturas mais ou menos assim. Um esporângio, outro esporângio, outro esporângio e outro esporângio. Gente, o que que tem dentro do esporângio? Esporos. Então, essas coisinhas aqui dentro, em forma de feijãozinho, são os esporos da pteridófita.
Se eu voltar aqui, ó, quando eu vejo, então, aqueles pontinhos pretos embaixo da folha da samambaia, são os soros. Se eu aumento, eu vejo que os soros são formados por vários esporângios. E dentro dos esporângios se formam os esporos. Mas, Cris, o que é o esporófito? Gente, o esporófito, volta aqui em cima. Ele é a planta inteira, com raiz, caule e folha. Então, vamos voltar aqui, olha. Eu não peguei uma folha só? Peguei uma folha só, certo? Olha aqui. Se essa planta tivesse em época reprodutiva, eu enxergaria aqui, ó, no esporófito, os soros, e os soros, eles têm esporângios, que produzem esporos. Então, no fim das contas, o esporófito continua produzindo os esporos, só que em pteridófito eu tenho uma estrutura a mais, chamada esporângio. Será que você me entendeu? Deixa eu voltar. O esporófito é a planta inteira. Então, imagine que essa samambaia está na fase reprodutiva, então ela vai produzir as bolinhas lá embaixo da folha, que são os soros. O que são os soros? Olha aqui embaixo, o que são os soros? Os soros, eles são um conjunto de esporângios, mas aonde que os esporângios estão? Lá no esporófito. No esporófito. Então, realmente, o esporófito produz esporos, porque os esporângios são as estruturinhas, ó, como se fossem umas bolsinhas, e aqui dentro eles fabricam, aqui, ó, tô pintando de cor de rosa, os esporos. Certo? Vamos adiante. Vamos voltar agora para a sua apostila e entender o ciclo de vida. Ele começa aqui, ó. Vamos lá? Nós temos, então, uma samambaia com o báculo, que é a folha jovem, raiz, caule, folhas expandidas. Essa estrutura toda é o esporófito e ele é 2N, certo? Dentro aqui do esporófito, eu separei aqui, ó, 2 pequenos folíolos e eles estão com as bolinhas pretas, que são os soros. Então, essa planta ela vai fazer filhote, ela está em época reprodutiva. Quando eu dou um zoom nos soros, eu vejo que os soros, eles são formados por conjuntos de esporângios, que é essa estrutura aqui. Os esporângios produzem o que, turma? Aqui dentro deles, ó, os esporos, que são N. Então, agora observe. Se o esporófito era 2N, e se tudo isso aqui está dentro do esporófito e produziu esporos N, então aqui aconteceu meiose. Meiose espórica. Por que meiose espórica? Porque produziu esporos. Então, os esporos são N. Agora, atenção, turma. Esses esporos, eles vão cair no ambiente e vão germinar. Eles começam a germinar numa estruturinha aqui, ó, chamada de prótalo. Esse prótalo cresce e vira uma estrutura em forma de coração. Agora, muita atenção. Essa estrutura em forma de coração se chama gametófito. E qual é a ploidia dele? N também. Por quê? Porque o esporo caiu lá na terra, germinou e formou o gametófito. Gente, o gametófito ele é separado do esporófito. Olha a diferença, o esporófito é a planta inteira. O gametófito tem formato de coração e ele é verde. Se ele é verde é porque ele tem clorofila, ele faz fotossíntese. E ele é N porque ele veio da germinação dos esporos que também eram N. E para que serve esse gametófito, Cris? Turma, se o esporófito produz os esporos, o gametófito produz os gametas. O gametófito da samambaia, ele tem uma parte aqui de baixo, que é a parte masculina, e a parte aqui de cima, que é a parte feminina. Repetindo, o gametófito da samambaia tem uma parte embaixo, que é a parte masculina, e uma parte de cima, que é feminina. Então, ele é um gametófito monóico ou hermafrodita. Ele tem os dois sexos num corpo só.
tem essas estruturinhas que são raízes, ó, para ele se fixar no solo. Gente, agora pronto, ficou muito fácil. Se o gametófito produz gametas e se ele tem a parte masculina e a parte feminina, aqui na parte masculina vai ocorrer a produção do anterozoide, que é o gameta masculino. E também é N, essa produção é por mitose. Perceba que o esporo era N, germinou um gametófito também N, que formou um gameta N. Tudo por mitose. Esse anterozoide, gente, ele é produzido dentro de uma estrutura aqui, ó, chamada anterídeo. Então, essa estrutura aqui que tá em verde, ó, masculina, é o anterídeo. O anterídeo produz os anterozoides. A parte de cima do gametófito, que é a parte feminina, produz aqui dentro, olha, a oosfera, que é o gameta feminino. A oosfera, ela é produzida dentro de uma estrutura chamada arquegônio. Arquegônio. Gente, o que vai acontecer? Eu preciso de água. A água vai ser o meio pelo qual o anterozoide vai nadar. Olha quantos flagelos ele tem. Muitos. Então, choveu. Imagine que choveu. O anterozoide que está aqui, ele vai nadar para cá e vai fecundar a oosfera que está aqui em cima. Gente, se o anterozoide é N e a oosfera é N, quando acontece a fecundação, esse anterozoide, ele vai fecundar a oosfera, então acontece a fecundação e forma-se aqui dentro um embrião. O embrião ó, já começou a sofrer as mitoses para poder crescer. E ele vai crescer nessa estrutura aqui, ó. Tem uma haste, tem novas raízes surgindo, tem folhas surgindo. Isso aqui já é um novo esporófito. Então, essa estruturinha aqui é um esporófito jovem. Agora, Cris, por que ele está preso aqui no coração, no gametófito? Porque a fecundação acontece no gametófito. O anterozoide não está aqui na parte de baixo, ele nada, fecunda a oosfera. Então, o embrião se forma-se aqui. E ele começa a germinar ainda dentro do gametófito. Com o passar do tempo, turma, esse gametófito, essa estrutura em forma de coração, morre. E fica só a nova samambaia crescendo, que vai dar origem ao esporófito. Então, se o gametófito morre, vou escrever aqui, ó, ele é a fase passageira. Porque ele morre depois que começa a se formar uma nova samambaia. Já o esporófito é a fase duradoura. É ela que permanece viva por mais tempo. Vamos recapitular tudo? O esporófito produz os soros. Os soros são estruturas formadas por esporângios. O esporângio produz os esporos por meiose. N. Esses esporos caem no chão e germinam um gametófito. O gametófito é hermafrodita, ele tem a parte masculina e feminina. A masculina produz o anterozoide, a feminina produz a oosfera, que são os gametas da planta. Com a presença de água, o anterozoide nada e fecunda a oosfera, dentro do gametófito, da parte feminina. E começa a crescer aqui, ó, uma nova samambaia, com raízes, com caule, com folha. E depois o coração, ele morre. Porque a função dele era produzir os gametas e proporcionar a fecundação. Então, o gametófito é a fase passageira. Já o esporófito é a fase duradoura. E o esporófito é 2N porque ele se forma da união dos gametas. N mais N vai formar um esporófito jovem, 2N, que vai crescer e virar um esporófito adulto. Certo, turma? Parece complicado, mas na verdade não é. Tenham boa vontade com essas matérias que são menos cobradas no Enem. Elas são menos cobradas, mas elas são cobradas. Caiu o ano passado, planta, muita gente errou e errou porque não deu importância para o estudo das plantas. Cuidado! Se você quer um curso muito concorrido, qualquer questão faz uma grande diferença. Atenção com as plantas, tá bom?
Terminamos assim, então um abraço e até a próxima aula. Beijo!